bom dia para todos, né? Quero primeiro agradecer ao Undime, né, por esse momento, né, por essa possibilidade de estar aqui. Participei desse trabalho, né, o professor Natanael já falou um pouco, foi um trabalho muito intenso e de muita aprendizagem e com um grupo extremamente comprometido. Então, a minha tarefa é falar um pouquinho desse processo, é falar um pouquinho quais foram as principais ideias, né, que esse grupo pensou, que esse grupo está trazendo aqui de contribuição para esse momento tão difícil que é o enfrentamento dessa crise de saúde aí, que é mundial. Como o Natanael já explicitou, né, o Maxwell também, esse documento, ele teve esse propósito de auxílio às secretarias de educação, às escolas, aos educadores, e por conta disso ele foi produzido a muitas mãos, né? Então a gente teve um trabalho intenso de debates e foram várias as instituições representadas, né, que já foram aqui listadas, e foram várias as fases que nós tivemos para produzir o documento. Então nós fizemos debates e proposições por uma comissão interinstitucional, né? A partir daí, nós tivemos discussões, proposições em grupos específicos para pensar as etapas, as modalidades de ensino. Após essas discussões e apresentação pelos grupos, consolidação e aprovação das ideias iniciais por essa comissão interinstitucional, para, a partir daí, o documento ir para uma consulta pública. Após a consulta pública, novas discussões, incorporamos tudo que pudemos incorporar da consulta pública para a fase final de diagramação, com todo o cuidado, né, com todo o respeito que se pode ter aos educadores, né, de Pernambuco. Então, reafirmando o princípio fundamental que nós tivemos na construção desse documento foi o da democracia. Então, muitas instituições representadas, muitas pessoas pensando, refletindo, né, tivemos a colaboração de pessoas de equipes pedagógicas de várias secretarias de educação que mandaram sugestões. Então, esse é o nosso princípio básico, a gente quer que ele continue durante todo o processo em cada município, o respeito à vida e os direitos à educação. Então, foram esses 4 princípios que a gente tomou em conta: democracia, participação, respeito à vida e aos direitos à educação. Bom, então, como é que esse documento ele vai estar, né, vai estar nas mãos de vocês ainda hoje? Como é que ele está estruturado? Então, tem uma apresentação geral, né, com a apresentação do que é, né, qual é o propósito desse documento, uma introdução em que a gente discute, né, pressupostos gerais desse momento, do que é que a gente acha que é fundamental e o que é que na consulta pública foi validado como fundamental. Depois entramos com algumas proposições gerais que são relativas a qualquer modalidade de ensino, qualquer etapa de ensino, quanto ao calendário escolar, contagem de carga horária, currículo e práticas pedagógicas, formação continuada e condições de trabalho, questões emocionais e relações com as famílias. Então, em cada um desses itens aí foram propostas várias sugestões, vários encaminhamentos possíveis de ajudar nesse momento. Depois nós temos aspectos contributivos das etapas e modalidades de ensino, que durante o dia vão estar sendo apresentadas, e as considerações, né, que foram encaminhadas por entidades, né, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Fórum Nacional da Educação de Pernambuco, assim como as ações desenvolvidas pelo Undime, as considerações finais. Então, essa é a estrutura geral desse documento. Na introdução geral, partimos para uma contextualização, né, do que é que nos levou a produzir esse documento. E por que isso é tão importante? É porque o que nós consideramos é que precisamos de ações emergenciais, precisamos garantir a vida, ao mesmo tempo garantir o direito à educação, né? E isso aí está se dando por conta de uma crise mundial. Então, muito do que se propõe é para dar conta de uma emergência, né? Não é uma proposição em permanente, né, para a escola brasileira, porque tudo que se pensa como permanente tem que ser debatido, tem que ser pensado e tem que ser num processo muito mais longo do que o que podemos ter agora. E aí os pontos de partida são: primeiro, a ideia de que o retorno às atividades presenciais só deve ocorrer quando, de fato, tiver a recomendação da OMS, Secretarias Municipais de Educação, ou seja, quando tenhamos condições de
retornar com segurança, né? As escolas, elas dão, né, elas se caracterizam por uma rede muito ampliada de interações, então, qualquer coisa que aconteça na escola, ela, além, né, de ter uma implicação direta na vida dos estudantes, crianças, jovens e adultos, tem implicação sobre suas famílias e toda a sociedade, porque é uma rede imensa, né, de interações que se dá a partir, né, ou dentro dessa instituição escolar. Depois que as medidas de preservação da vida devem guiar todas as deliberações. Então, a vida é mais importante, né, do que qualquer outra intenção que a gente possa ter, né, na escola ou em qualquer outra instituição. Então, por conta disso, lá aparecem as recomendações de uma leitura cuidadosa e atendimento a todas as orientações quanto aos protocolos de saúde. Então, esses protocolos não estão discutidos nesse documento, porque, né, eles têm documentos específicos, e aí há uma orientação de que esses documentos sejam lidos, que sejam atendidos. A garantia de condições de infraestrutura e pessoal compatíveis com as necessidades das escolas. Então, recomenda-se, o objetivo do documento não é detalhar isso, mas que, de fato, a gente tenha essa garantia, de que as escolas tenham uma infraestrutura para receber os estudantes e que tenham recursos, né, pessoais suficientes para isso, quando do retorno. E a criação de comissão no âmbito municipal e por escola, incluindo atores variados da comunidade escolar, ou seja, que em cada município seja constituída uma comissão interdisciplinar e com diferentes vozes da sociedade para pensar as ações específicas daquele município, porque há singularidade em cada um deles. E aí as questões fundamentais que nos guiaram foram: como garantir a equidade no atendimento dos estudantes, contemplando as heterogeneidades sociais, de percursos escolares e de vida. Então, que as pessoas têm diferentes condições de acesso a equipamentos, diferentes condições de possibilidade, mesmo no momento de aulas presenciais, de retornarem naquele momento que foi estipulado, né? Condições no ambiente familiar, dentro de casa, quais são as condições dessas pessoas, condições de aprendizagem de modo geral, de percurso, então que tudo isso seja pensado, né, porque a equidade significa a gente ter uma possibilidade de atender de forma diferente para garantir os mesmos direitos. Como garantir a carga horária exigida sem sobrecarregar fisicamente e emocionalmente as crianças, suas famílias e profissionais da educação. Então, a gente não fala só da saúde física, a saúde psíquica, ela é fundamental também, a gente ter esse cuidado de não sobrecarregar os professores, os coordenadores, as crianças, suas famílias, e como organizar o atendimento em aulas presenciais e atividades remotas, considerando a complexidade de tipos de conteúdos curriculares. Então, nem todo conteúdo curricular, né, e para qualquer faixa etária, é favorecido por uma aula remota. Então, quem trabalha com alfabetização de crianças sabe que uma criança com 6, 7 anos de idade, para ser alfabetizada através de uma aula remota, não é esse o caminho, a gente sabe da dificuldade, da complexidade que é esse processo. Então, como é que a gente vai se organizar compreendendo, né, esses diferentes fatores aí? Então, a escola, para a gente, precisa ser de modo solidário, responsável e acolhedor, contribuir para o estabelecimento de um nível possível de tranquilidade para a continuidade do processo educativo. Então, as coisas têm que ser feitas com calma, né, com tranquilidade, com muita participação, né, e com muita escuta. Bom, eu trouxe aqui algumas das proposições que vocês vão encontrar no documento. É claro que não dava tempo, não tinha condição aqui de trabalhar todos eles, mas que proposições seriam essas, né? Primeiro, em relação ao calendário escolar, horários e contagem de carga horária, realizar ampla, qualificada e democrática discussão sobre as orientações, né, de reorganização do calendário letivo. Então, isso tem que ser feito com cuidado e de uma forma democrática, ouvindo as famílias, os professores, as equipes gestoras, definir calendários que garantam a carga horária regulamentada de atividades pedagógicas e as aprendizagens. Então, não adianta só garantir carga horária, a gente quer garantir aprendizagens, né? O que a gente está dando aqui, está lidando é com direito à aprendizagem, considerando que o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil,
possibilitando-se que sejam pensadas ações para o triênio 2020-2022, atentando para as especificidades das turmas com terminalidade prevista em 2020 e 2021. Então, as ações, né, pensadas nas secretarias de educação, nas escolas, que elas sejam pensadas num prazo aí, pelo menos de 3 anos, né, porque nós tivemos um ano bastante conturbado. Então, o que é que a gente pode fazer em termos de projetos, né, em termos de atendimento diversificado dos estudantes, para que eles, né, possam ir tendo suas aprendizagens garantidas, né, e que a escolaridade, a promoção não seja simplesmente uma promoção relativa à carga horária cursada. Realizar as deliberações de progressão escolar a partir de decisões dos conselhos escolares, considerando ações de apoio pedagógico e continuidade de aprendizagens, com projetos de atendimento diferenciados, considerando as necessidades dos estudantes, evitando a reprovação. Então, no máximo que se puder, é pensar em projetos especiais, né? Projetos que garantam continuidade e que as pessoas não sejam punidas porque nós temos uma sociedade desigual. Então, as pessoas que estão com problemas, que tiveram problemas durante esse período, que elas não sejam punidas, mais uma vez, por conta das desigualdades, né, no ambiente escolar também. Então, os conselhos que discutam como fazer durante esse triênio para que haja, de fato, né, continuidade de aprendizagens. Realizar, considerando os protocolos de saúde, o retorno escalonado das aulas presenciais, definindo critérios dos quais retornarão inicialmente. Então, aqui é porque no momento em que a gente for retornar, né, com segurança, mesmo assim, não vão poder voltar todos os estudantes de uma única vez. Então, vai ter um retorno escalonado, propõe-se um retorno escalonado, e que se define os critérios para isso. Então, no documento tem algumas sugestões, né, desse retorno, como, por exemplo, aqueles estudantes, aquelas turmas que têm uma terminalidade para 2020, 2021. Então, que a gente tenha alguns critérios e lá vocês vão encontrar sugestões em relação a isso. Bom, e nesse item tem mais 9 proposições, né, que não poderei apresentar, não dá tempo. Em relação ao currículo e práticas pedagógicas, né, a gente propõe a aplicação de questionário socioeducativo das situações nas unidades escolares, que a gente saiba realmente como é que estão as condições nas escolas, instrumentos diagnósticos em cada escola das condições concretas de vida e de possibilidade de participação dos estudantes, então não é só a infraestrutura, mas que se possa ter mais informações sobre quais são as condições, né, desses estudantes, o que é que aconteceu com eles durante esse período de afastamento, quem é que teve acesso às atividades, né, que as escolas desenvolveram, quem não teve acesso, e mesmo tendo acesso, quem teve aprendizagens efetivadas, aquelas esperadas, a aprendizagem sempre acontece, mas aquelas esperadas. Definir conteúdos e habilidades que são prioritários, né, então, que a gente pense em uma reorganização curricular, a gente já tem uma reorganização, né, proposta a nível de Pernambuco, que a gente estude, que a gente tente entender, né, e tente discutir nas escolas quais são essas prioridades a partir desse documento, né, a reorganização curricular de Pernambuco, e que a gente considere os diagnósticos, atividades diagnósticas realizadas, além, né, desse documento que já está sendo, que já foi socializado. Realizar ensino híbrido com ações articuladas entre ensino presencial e atividades remotas, potencializando diferentes espaços de aprendizagem a partir da avaliação formativa. Então, a proposta é que se pense da possibilidade de fazer ensino híbrido, ou seja, uma parte da carga horária presencial, uma parte, né, da carga horária não presencial, mas que a gente tenha estratégias de articular bem essas duas propostas. Então, que tipo de conteúdo precisa, é necessário que ele esteja mais nas aulas presenciais, que tipo de conteúdo, né, pode ser favorecido nas atividades remotas, e como é que a gente liga um a outro, né, nesse contato com os estudantes e as famílias. Também há a proposição da utilização de tecnologias diversas e possíveis, assim como ambientes variados, virtuais e presenciais, com desafios capazes de conduzir à interação, colaboração, aprendizagem e desenvolvimento humano de forma lúdica, interativa e motivacional. Então, que isso possa, né, estar, né, à disposição dos professores. Intensificar a prática inovadora e pesquisadora, então, esse momento que as crianças, os jovens adultos estão,
né, afastados da escola, como que a gente vai fazer com que eles se tornem cada vez mais curiosos e mais problematizem mais as coisas da vida. Vivenciar atividades diferenciadas com estudantes, então, que a gente tenha um diagnóstico, a avaliação formativa é isso. Então, um diagnóstico, quais são os estudantes que precisam mais de determinado conhecimento, quais estudantes estão precisando de outro, em que nível, e que a gente possa vivenciar, né, momentos e atividades diferenciadas, considerando essa avaliação, né? A perspectiva de formação humana crítica, que a gente não perca isso, mesmo num momento difícil como esse, que é a nossa principal meta da educação, que as pessoas tenham uma formação humana, né, com valores e crítica, com capacidade para pensar a realidade. Desenvolver metodologias que contemplem mais de uma área de conhecimento. Então, como nós vamos ter um tempo pedagógico presencial menor, né, do que o que nós tínhamos, quanto mais a gente conseguir integrar diferentes componentes curriculares no mesmo processo, mais as pessoas vão ser beneficiadas. Então, se esse é um princípio, de um modo geral, nesse tempo, né, de crise, de pandemia, a gente acha que é um princípio que não pode ser esquecido. Então, temos outras proposições, tem mais 10 proposições além dessas, discutindo a questão da prática pedagógica e do currículo, que valem a pena, né, serem discutidas. Em relação à formação continuada e condições de trabalho do professor, então, a gente está propondo lá que a gestão possa ter um olhar para os educadores, né, um acolhimento aos educadores, considerando as suas condições de trabalho, dimensão emocional, então, muito cuidado nessas relações. Realizar avaliação diagnóstica para identificação de necessidades formativas da rede, então, que os professores sejam consultados quanto a que tipo de conhecimento, a que conceitos, a que temas eles estão precisando nesse momento de formação, e ofertar a formação continuada contemplando, no mínimo, o uso de plataformas, ferramentas e tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, metodologias e estratégias que atendam às necessidades do ensino remoto e, né, particularmente do ensino híbrido, né, com materiais, com produção de materiais didáticos, formas, critérios e processos de avaliação em situação de ensino híbrido. Então, a avaliação é algo que a gente tem que ter muito cuidado, nossa ideia não é punir, né, a avaliação ela precisa ser pensada muito como uma avaliação formativa, avaliar para pensar em estratégias de ensino. Então, que a Secretaria da Educação se organize, se planejem para que os professores tenham acesso, né, à formação continuada. A utilização de plataformas digitais e recursos tecnológicos, preferencialmente públicas, para a realização de cursos online para professores, gestores, coordenadores, né, nessas diferentes temáticas. Então, que a gente priorize as plataformas públicas, né, e que sejam ambientes democráticos e que eles possam ficar, né, à disposição posteriormente das próprias secretarias. Definir estratégias para a contagem da carga horária de trabalho para professores, considerando o tempo de planejamento, elaboração de materiais, tempo disponível em ambientes virtuais e outras atividades, com cuidado de não causar desgaste físico e mental dos profissionais. Estamos vivendo uma situação muito nova, né? Uma situação em que várias tarefas foram, né, adicionadas àquilo que o professor já fazia. Então, a gente tem que pensar como que todas essas tarefas vão ser computadas na carga horária de trabalho desse profissional, né? Que esse profissional, ele tenha esse reconhecimento, né, que ele precisa para realizar as ações, que às vezes ele faz, né, uma aula remota ali de 1 hora, mas para isso, quanto tempo ele gastou para produzir material, para organizar, para a própria condição, né, doméstica que às vezes ele tem que utilizar para fazer esse trabalho. Então, que essa carga horária considere todos esses elementos e que, né, o que foi feito durante esse período de afastamento da escola, que ele seja avaliado, que ele seja analisado com cuidado, para que, assim como não queremos, né, que os estudantes e suas famílias sejam punidos, também não queremos que os profissionais de educação, né, passem por isso. Então, todo o trabalho, todo o cuidado, né, de avaliar esses aspectos. Bom, então, além desses, na formação continuada, a gente tem mais 7 proposições, que não serão comentadas aqui, e a última são as questões emocionais e relações com as famílias, né? Então, aqui,
a gente propõe, por exemplo, a proporcionar, através da Secretaria da Educação, momentos de acolhida com as equipes gestoras das escolas, funcionários, famílias, estudantes, produzir espaços interativos e rodas de conversa em atividades presenciais e não presenciais, entre alunos, professores, comunidades, ou seja, aproximar o máximo, né, para que todos possam se apoiar. Garantir ações para monitorar a frequência das crianças à escola, realizando busca ativa dos estudantes. Então, esse cuidado com o estudante que, de repente, não está mais naquele espaço, o que é que aconteceu? Né? O que é que está acontecendo no ambiente familiar, em que é que a gente pode, né, ajudar essa pessoa. A mesma coisa com os profissionais da educação. Esse professor que está ausente, o que é que está acontecendo com ele? Então, que se busque, né, que se vá atrás, né, de entender essas realidades todas. Monitorar os alunos e familiares que estejam em situação de vulnerabilidade social, então, a questão econômica, sexual, violência, para fazer intervenções de forma mais urgente e eficaz, buscando os apoios aos diferentes órgãos, né, que podem atuar num momento como esse, que a gente sabe que houve, né, um aumento, né, da violência causada por toda a tensão também, né, que são problemas que já são da nossa sociedade, muitos deles se agravaram, então que a gente não perca isso de vista. Manter uma rede de comunicação ativa entre os integrantes da comunidade escolar, né, buscar espaços de escuta, de discussão, de sugestões, estabelecer parceria com diferentes órgãos para cruzamento de dados e informações, assim como ações educativas junto à comunidade. Então, tem algumas proposições lá, né, que são em relação a esse aspecto. Enfim, né, a Undime, né, representando os 184 municípios pernambucanos, ele apresentou nesse documento, né, aos educadores e comunidades escolares, orientações para instrumentalizar as ações e as práticas da Secretaria de Educação Municipal de Pernambuco, relativos aqui a esse atendimento educacional de crianças, jovens e adultos, com o objetivo de contribuir para a garantia dos direitos à educação de qualidade para todos, nesse período, né, de crise, como falamos no início. Então, o propósito inicial, como falei, né, logo que começamos esse diálogo, é o da defesa da vida dos estudantes, familiares, profissionais da educação e população pernambucana, brasileira e mundial, porque tudo que acontece em um determinado espaço, né, tem repercussão, né, sobre todos os outros, como a gente tem acompanhado em relação a essa pandemia. Então, a gente tem que minimizar ao máximo as perdas educacionais oriundas do distanciamento social necessário para a prevenção dessa doença. Os princípios que fundamentaram todas essas proposições que eu falei, muitas outras são de prioridade à saúde física e psíquica, que foi algo que falei durante toda essa apresentação, a garantia da equidade, de modo que sejam contempladas as heterogeneidades sociais e de percurso escolar, buscando seus direitos à educação a todos, a todas, a garantia da carga horária escolar exigida sem sobrecarga física e emocional dos estudantes e profissionais da educação e a avaliação das atividades realizadas no período de afastamento presencial para fins de planejamento pedagógico e contagem de carga horária, retorno escalonado às aulas com discussões sobre as prioridades dos grupos que inicialmente estarão, né, nas atividades presenciais, planejamento coletivo com oferta de ensino híbrido de qualidade, com metodologias problematizadoras, reflexivas, criativas, lúdicas, inclusivas, voltadas para a formação humana crítica. Enfim, né, o que quisemos aqui resumir é que esse documento tem como objetivo contribuir para que todas as escolas municipais de Pernambuco encontrem estratégias para garantir a formação humana crítica dos estudantes com respeito à vida de toda a população. Então, era isso que todo esse grupo, né, que esteve trabalhando durante esse tempo todo, estava querendo, e é isso que a gente está desejando. Então, que todos fiquem muito bem, que a gente, né, tenha esse cuidado e essa vontade de fazer com que esse Estado, né, com que Pernambuco cresça do ponto de vista dos direitos à educação e do ponto de vista de qualidade também nas relações, né, qualidade de vida de um modo geral. Né? Então, os aspectos específicos de cada modalidade e nível de ensino vão ser discutidos durante o dia de hoje, tá? Então, obrigada aí pela atenção, né, de vocês.